Foi. Bom, então perdemos o primeiro slide. Não tem problema não, o primeiro slide é repeteco do que eu já falei. Esse aqui, na verdade, que é o mais importante em relação a aminoácidos. Então, assim, a gente viu que as proteínas, elas são utilizadas em situações de emergência, né, muitas vezes, principalmente no processo de inanição, para poder gerar a energia que a gente precisa e que a gente não tem mais na forma de aminoácidos, na forma de carboidratos, na forma de lipídios, né? Então, uma segunda circunstância, um segundo fator, um segundo fato, né, que faz com que a gente degrade aminoácidos é quando existe a grande ingestão desses aminoácidos pela dieta. Então, assim, e aí eu coloco um gato aqui, né? É um felino, um gatão, porque eles são predominantemente carnívoros, né? Os felinos são predominantemente carnívoros. E como eles se alimentam de músculo, vem uma grande quantidade de proteínas através da sua dieta. E essas proteínas, elas são quebradas, ele vai absorver os aminoácidos, e esses aminoácidos, eles podem ser utilizados para gerar energia também. Uma coisa que a gente tem que lembrar referente a aminoácidos. Aminoácidos são moléculas que a gente não tem como armazenar. Não é, por exemplo, como a gente armazena glicose na forma de glicogênio ou ácidos graxos na forma de triglicerídeos. A gente não tem uma molécula de armazenamento de aminoácidos. Ou os aminoácidos eles estão livres no organismo para poder servir como precursor de alguma nova molécula. Por exemplo, o triptofano ele é muito utilizado no cérebro porque a gente sintetiza serotonina e a serotonina é derivada do triptofano, né? A tirosina também. A tirosina é muito utilizada no cérebro porque a gente sintetiza dopamina, adrenalina e noradrenalina. Não, dopamina pela tirosina, desculpa, né? O cérebro utiliza muitos aminoácidos como neurotransmissores, como a glicina, o glutamato. Se não me engano, para gerar GABA, a gente também precisa de aminoácido. Então, assim, esses aminoácidos eles são utilizados da forma livre. Se eles não forem utilizados dessa maneira, e são alguns, não são todos, eles precisam necessariamente servir para a síntese de novas proteínas. Então, ou a gente tem aminoácido que vai servir como precursor de moléculas bioativas, ou ele vai estar incorporado nas proteínas. Se eu tiver um excesso, se além disso ainda sobrar aminoácido, esses aminoácidos eles precisam ser degradados. Eles não vão ser armazenados. Então, todo o excesso de aminoácido que tenha no organismo vai para o fígado para sofrer degradação oxidativa. E aí, nesse processo de degradação oxidativa, o aminoácido, o restante do aminoácido acaba servindo para a geração de energia também. A gente vai ver isso nessas duas aulas que a gente tem. Então, aqui estão as três formas, né? As três maneiras, os três processos que fazem com que os aminoácidos sejam degradados. Ou quando eles entram em novas proteínas e sobra aminoácido, aí tem que sofrer degradação oxidativa. Ou por ele vir muito em excesso da alimentação, então ele vai sobrar, né? Vai compor todas as proteínas do animal, vai servir como precursor e vai sobrar ainda aminoácido. Então ele necessariamente precisa ser degradado. E em casos patológicos, esses aqui são fisiológicos, mas em casos patológicos, no caso da inanição e no caso da diabetes, que são os dois processos em que a gente vai precisar de aminoácido para gerar energia para o organismo. Então, esse é o mapa, né, de todos os processos que têm os aminoácidos como ponto principal.
Então, para cá, para cima, são as fontes. Para cá, para baixo, é a utilização dessas moléculas. Então, vamos ver. Os aminoácidos, eles podem vir de duas fontes essenciais. A dieta, que é a fonte exógena, em que eles vêm da proteína, a proteína é degradada, é digerida, e os aminoácidos são absorvidos. Então, está aqui, constituindo um pool de aminoácidos, o pool total de aminoácidos. E eles podem vir de fontes endógenas. Essas fontes endógenas são o quê? São as próprias proteínas que são degradadas e aí fazem com que esses aminoácidos sejam liberados e esses aminoácidos eles vão também servir como fonte para a síntese de novas proteínas. E nós ainda temos alguns aminoácidos que são chamados de não essenciais. Eles são sintetizados, né? Eles são chamados de não essenciais porque eles são não essenciais na dieta, né? Eles não precisam ser absorvidos via dieta. Então, a gente consegue sintetizar. Eles são nutricionalmente não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não consegue sintetizar. Então, essas são as principais fontes endógenas que a gente tem. Ou pela degradação das proteínas teciduais, que isso acontece o tempo todo. As proteínas elas têm uma meia-vida, né? E acabada aquela meia-vida, ela é totalmente degradada e os aminoácidos são liberados para servir para novas proteínas e através da síntese daqueles aminoácidos não essenciais. Mas essa síntese ela ocorre principalmente se a nossa fonte exógena está pobre em algum determinado aminoácido. Aí, geralmente, a via de síntese desse aminoácido não essencial, ela pode ser ligada. Ela pode ser ligada e a gente passa a sintetizar esse aminoácido. E aí os aminoácidos têm que destinos, né? O que eles vão... para que eles vão servir? Ou eles vão servir para sintetizar novas proteínas, está aqui. A gente não pode deixar de falar que na verdade, a principal função dos aminoácidos, ou eles vão servir como precursores para o que eu falei, para os constituintes nitrogenados não proteicos, que são moléculas que possuem nitrogênio na sua estrutura, mas eles não fazem parte de nenhuma proteína. Que moléculas são essas? São as purinas e as pirimidinas, que eu quero saber aonde que a gente tem purina e pirimidina. Vocês podem até falar comigo no Zap, para que servem essas purinas e pirimidinas. Colina, creatina, as porfirinas, adrenalina, vários neurotransmissores, como eu falei, melanina, histamina, todas são moléculas que derivam de um aminoácido, né? Serotonina, dopamina, adrenalina e noradrenalina, melatonina, todas elas são derivadas de aminoácidos. Então, os neurotransmissores, eles são bem... Na produção desses neurotransmissores, a gente utiliza muito aminoácido. Me diz aí, vocês que já estão quase terminando bioquímica, que são quase doutores em bioquímica, da onde que a gente tem purinas e pirimidinas? Para que elas servem? Muito bem, estão afiados, hein? Purinas e pirimidinas são as bases nitrogenadas do DNA e do RNA também, né? Dos ácidos nucleicos, a gente pode generalizar. Então, elas estão inseridas ali, elas fazem parte dos nucleotídeos que vão dar origem aos ácidos nucleicos. Muito bem, Carol, muito bem, Bia. Bom, se esse aminoácido não for utilizado para gerar nenhum constituinte nitrogenado não proteico, ou se ele não for utilizado para gerar proteínas, para ser incorporado nas proteínas, eles necessariamente precisam ser degradados.
né? Então, tanto o excesso vai ser degradado, quanto aqueles que não foram utilizados aqui para gerar proteína ou constituinte ou molécula nitrogenada. Então, esses aminoácidos, para serem degradados, o grande problema da degradação do aminoácido é o nitrogênio. Então, esse nitrogênio ele precisa ser descartado, porque se ele ficar livre, né, ele vai dar origem à amônia, e a amônia é tóxica. Então, nós mamíferos, e aí eu vou falar especificamente primeiro dos mamíferos, e depois eu vou falar dos outros animais, nós mamíferos excretamos o nitrogênio dos aminoácidos na forma de ureia. Os outros animais, por exemplo, peixes, excretam o nitrogênio dos aminoácidos diretamente na forma de amônia. Aves excretam o nitrogênio dos aminoácidos na forma de ácido úrico. A gente vai entender como é que é a formação da ureia e depois a gente vai ver como é que é a formação desses outros compostos de excreção de nitrogênio. Para que eu tenha ureia, eu preciso passar por todo esse processo aqui. Eu preciso passar pelo processo de transaminação, de desaminação, para poder gerar essas moléculas que a gente chama de alfa-cetoácidos, e esses alfa-cetoácidos, que é o restante do aminoácido sem o nitrogênio. Então, a partir do momento em que o aminoácido sofre desaminação, a gente libera o nitrogênio na forma de amônia, a amônia entra no ciclo da ureia, gera ureia e ela vai para o rim. Ela vai ser excretada pelo rim. O que resta, a gente não pode jogar fora. Então, o que resta do aminoácido sem o nitrogênio, a gente pode gerar acetil-CoA, a gente pode gerar glicose por gliconeogênese, a gente pode gerar corpos cetônicos por beta-oxidação, por cetogênese. Então, o corpo do aminoácido sem nitrogênio vai ser utilizado para gerar energia. E o nitrogênio vai ser excretado. Então, vocês podem perceber que a gente não vai perder a molécula. A gente vai utilizar essa molécula mesmo que ela esteja em excesso. E aí, uma vez que a gente retira o nitrogênio dela, a gente pode utilizar para a geração daquilo que a gente precisa, que é energia. Deu para entender isso? Porque hoje eu vou explicar um pedacinho disso aqui. Vocês conseguiram entender isso aí? Sim ou não? Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem, hein? Me avisem. Então, aqui, eu fiz esse slide, eu peguei esse slide de uma aula da USP, que eu achei bem interessante, devia ter até posto a referência aqui, porque fala exatamente o porquê que a gente tem o ciclo da ureia, na verdade. Né? Então, ó, o destino do nitrogênio, do grupamento amino, dos aminoácidos. Né? Então, ó, a maioria dos aminoácidos é metabolizado no fígado. Posso dizer que 99,9% dos aminoácidos são metabolizados no fígado. Então, eles precisam sair do tecido de origem deles, né, e ir para o fígado. O nitrogênio é abundante na atmosfera, mas muito inerte para ser usado na maioria dos processos bioquímicos. A gente não usa nitrogênio, esse aqui é o gás nitrogênio, né? A gente não usa. O nitrogênio, ele necessariamente ele precisa estar na forma de aminoácido ou na forma daqueles compostos nitrogenados não proteicos. Diferente disso, se ele estiver livre, ele pode servir para gerar amônia. A amônia gerada no fígado é reciclada e usada nas sínteses. Beleza? A amônia em excesso ela vai ser excretada. Olha lá, ó. O excesso de amônia é excretado, como está sendo mostrado aqui.
A amônia é tóxica para os animais. Só que a gente não sabe direito ainda. A gente sabe os sintomas da intoxicação de amônia, mas a gente ainda não entende direito como é que ela faz para ser tóxica. Então, as bases moleculares da amônia, da toxicidade da amônia, ainda não está totalmente esclarecida. Em humanos, estágios finais da intoxicação levam a encefalopatia e coma. Mudanças de pH celular e diminuição de intermediários do ciclo de Krebs também acontecem quando o animal está intoxicado pela amônia. E o excesso de NH3, de grupamento amino, leva à alcalinização dos fluidos celulares. Então vamos lá, vamos entender esse negócio aqui. Muito provavelmente, a intoxicação por amônia ocorre principalmente por ela se ligar, ou ela, ou algum composto gerado a partir dela, se ligar em receptores cerebrais. Por isso vai ocorrer a encefalopatia e o coma. Isso é uma questão. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem, viu? Como ela tem caráter básico, né? Então, ela vai fazer com que o organismo, se houver um excesso de amônia, o organismo ele vai ficar alcalino. Vocês tiveram em Bioquímica 1, eu acho, vocês falaram de acidose, vocês tiveram também em Bioquímica 1 o processo que é o oposto da acidose. O que ocorre quando a gente alcaliniza o pH do sangue ou alcaliniza o pH de dentro da célula? Qual é a patologia que a gente gera através da alcalinização, através da subida de pH? Diz para mim. Lá da Bioquímica 1. Vocês se lembram da acidose, né? Acidose é quando a gente acidifica o sangue. Quando a gente alcaliniza, é porque a acidose aparece mais. Essa outra não aparece com tanta intensidade, assim, tanta frequência. A gente tem mais ácidos sendo gerados do que bases sendo geradas por... Beleza, Jenny. Alcalose. Então, se a gente tem um excesso de amônia, o organismo ele pode entrar em alcalose. Né? Pode ser um dos sintomas também da intoxicação, quer dizer, pode ser não, com certeza da intoxicação de amônia. Vamos passar por mais coisas. Isso aqui que eu quero que vocês entendam direitinho. Na verdade, isso aqui é que é a base da degradação dos aminoácidos. Olha só, isso aqui, como vocês podem lembrar, é um aminoácido. Então, ele tem um carbono, que a gente chama de carbono alfa. Ele tem, ligado a esse carbono alfa, uma carboxila, um grupamento amino, um hidrogênio e uma cadeia lateral. Né? E aí, pelo que vocês se lembram, é essa cadeia lateral que vai dar as características e que vai fazer com que a gente classifique esses aminoácidos. Quando essa molécula sofre degradação, a gente precisa retirar o grupamento amino dele. Porque esse grupamento amino, ele é potencialmente tóxico para o organismo. Então, o grupamento amino tem que ser retirado do restante do aminoácido para que ele possa ser excretado de pronto, porque ele não vai ser utilizado para outras coisas. Necessariamente ele vai ser excretado. Então, a gente vai fazer a síntese. Quando a gente retira esse grupamento amino, ela vira logo uma amônia dentro do fígado, e aí, através do que a gente chama de ciclo da ureia, a gente sintetiza a ureia, que é menos tóxica, para excretar o grupamento amino dos aminoácidos. O restante que sobra, que a gente chama de esqueleto carbonado, pode ser utilizado na geração de energia. Então, a gente tem
O restante a gente chama de alfa-cetoácido. Então, esse aminoácido é desaminado, ele se transforma num cetoácido, e esse cetoácido ele pode entrar no ciclo de Krebs, como intermediário de Krebs, ele pode gerar piruvato, ele pode gerar oxalacetato, ele pode gerar uma série de intermediários que podem ser utilizados para geração de energia. E aí, necessariamente, a gente vem aqui no ciclo de Krebs e roda o ciclo de Krebs para gerar energia. Roda assim, na verdade. Certo? Então, a gente tem que dividir essa molécula, retirar o grupamento amino para que o restante possa ser utilizado sem o risco de o organismo ser intoxicado. Porque o que vai promover a intoxicação é exatamente o nitrogênio. E aí, como é que a gente faz para poder excretar esses aminoácidos? A gente tem proteínas em todos os tecidos. Óbvio. A gente tem proteínas estruturais, a gente tem enzimas, a gente tem proteínas distribuídas por todas as células do corpo do organismo. Dentro dessas proteínas, a gente tem os 20 aminoácidos. Só que não vão esses 20 aminoácidos para o fígado para ser degradado. Na verdade, a gente tem 3 aminoácidos que chegam no fígado vindo de outros tecidos para serem degradados. Esses aminoácidos eles são chamados de aminoácidos transportadores de nitrogênio, que a gente vai ver daqui a pouco quem são eles e da onde que eles vêm. Então, quando eu degrado as proteínas no tecido extrahepático, libero os 20 aminoácidos, eu preciso passar por um processo que transforme esses 20 aminoácidos num aminoácido só. Para quê? Para eu não entupir o sangue de aminoácido vindo dos tecidos. Então, quem vai fazer esse processo de transformar os 20 aminoácidos em um único aminoácido são as transaminases. São enzimas que que nós chamamos de transaminases. E aí, esse aminoácido, quando esses 20 passam a um só, geralmente é para ser excretado no fígado. Esse aminoácido ele cai na circulação, ele sai do tecido, ele cai na circulação, vai para o fígado para ser excretado. Essa história de que ele pode dar origem a novos aminoácidos, pode também, mas acontece muito pouco. Ou ele vai se transformar em amônia, ureia ou ácido úrico, vai depois que passar pelo processo hepático, pelo processo do fígado, que vai excretar esse nitrogênio desse aminoácido. Mas daqui, o que eu quero que vocês se lembrem? Nós temos enzimas que se chamam de transaminases nos tecidos diferentes do fígado. O fígado também tem transaminases, mas em outros tecidos. E essas enzimas, elas são responsáveis por pegar aqueles 20 aminoácidos que são gerados a partir da degradação de uma proteína e transformar ele num único aminoácido, para que esse aminoácido possa ser liberado na circulação. Essa é a principal função das transaminases extrahepáticas. Está aqui a reação das transaminases. Essa é a reação que elas fazem. O que na verdade elas fazem? Aqui a gente vê um aminoácido qualquer, carboxila, grupamento amino, a cadeia lateral e o hidrogênio. Eu tenho que ter sempre, para poder realizar a reação da transaminase, que elas também são chamadas de aminotransferases, o nome mais novo delas, na verdade, é aminotransferase. Transaminase é o nome mais antigo. Para que ela realize a reação,
a gente precisa ter um aminoácido e ter uma outra molécula que, na verdade, é um alfa-cetoácido. Acabou a prova? Não, acabou a prova? Então, essa reação aqui, os substratos da reação são sempre um aminoácido e um alfa-cetoácido. Aí, o que a transaminase ela faz? Ela pega esse nitrogênio aqui, ó, esse grupamento amino aqui, corta essa ligação, corta essas duas ligações aqui do oxigênio, do alfa-cetoácido, que no caso aqui é o alfa-cetoglutarato, e transfere, passa esse nitrogênio para cá, para esse carbono, passa esse oxigênio para cá, para esse carbono aqui do aminoácido. Então, ocorre uma troca entre grupamentos funcionais. É como a gente chama isso. Esse grupamento funcional passa para uma outra molécula, esse grupamento funcional passa para a primeira molécula, para a molécula que doou o nitrogênio. Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês entenderam isso? Sim ou não? Primeira questão. Transaminação geralmente cria muita dúvida entre os alunos. Deu para entender a reação? O que aconteceu na reação? Eu vou repetir, Bia. Mais alguém? Que não entendeu? Beleza. Então, olha só. O que a gente está vendo aqui é o processo de transaminação. Primeira coisa, a gente precisa entender que para eu poder fazer a reação acontecer, eu preciso dos substratos da enzima. Os substratos da aminotransferase ou da transaminase, que tanto faz, necessariamente precisa ser um aminoácido e um cetoácido. Cetoácido é essa molécula aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tira o nitrogênio, o que sobra do corpo do esqueleto carbonado do aminoácido, a gente chama de cetoácido? Então, isso aqui é um cetoácido. É essa estrutura aqui. Ela é muito parecida com o aminoácido, só que ao invés de ter nitrogênio, ela tem oxigênio na posição que ela deveria ter nitrogênio. O alfa-cetoglutarato, ele é um cetoácido, como alguns outros que eu também vou falar para vocês. Aonde que a gente tem alfa-cetoglutarato? Em que metabolismo? Digam para mim. Qual é o metabolismo que a gente encontra o alfa-cetoglutarato? Vocês podem ver que a gente não consegue desvencilhar um bloco do outro, né? Sempre vai aparecer alguma coisa do outro bloco no outro bloco. E aí? Aonde que a gente tem alfa-cetoglutarato? Qual é o metabolismo que ele aparece? Ai, vocês já deviam saber disso de cor e salteado, hein? De cor e salteado. Vamos lá. Vou dar uma colher de chá para vocês. É o meu metabolismo preferido. E eu já falei qual é o meu metabolismo preferido. Se alguém prestou atenção. Pois é. Qual é o meu metabolismo preferido? Qual é a minha via metabólica preferida? O ciclo de Krebs. Então, o alfa-cetoglutarato, ele é um alfa-cetoácido que está presente no ciclo de Krebs.
Então, ele é considerado um intermediário de Krebs. A gente chama de intermediário aquelas moléculas que fazem parte do metabolismo. Então, ele é um cetoácido, ele é um intermediário de Krebs e ele precisa ser utilizado nas reações de transaminação. No caso, a gente tem uma transaminase específica que utiliza ele como receptor de nitrogênio. Ele vai ser, na verdade, a molécula que vai receber o nitrogênio do aminoácido. Esse aminoácido aqui pode ser um aminoácido qualquer. Um aminoácido dos 19 outros aminoácidos que a gente tem de uma proteína. Uma alanina, uma tirosina, uma leucina, um triptofano, um ácido glutâmico, não. Um ácido aspartico. Então, esse aminoácido aqui, ele vai doar o nitrogênio, o grupamento amino, para o alfa-cetoglutarato. É isso que a transaminase faz. Ao mesmo tempo, para que esse alfa-cetoácido, para que esse alfa-cetoglutarato receba esse grupamento amino, eu preciso tirar alguma coisa dele, né? Então, eu tiro esse oxigênio, incorporo o grupamento amino aqui, e aquele oxigênio que eu também não posso deixar dando mole, dando sopa na célula, eu incorporo esse oxigênio nesse carbono aqui do aminoácido original. Então, o que eu faço, na verdade, é uma troca. Eu troco. Transaminação, na verdade, é uma troca entre grupamento amino de uma molécula e oxigênio da outra molécula. Na hora que eu troco de posição, eu troco o oxigênio, passo o oxigênio para aquele aminoácido original e passo o grupamento amino para o cetoácido, que no caso aqui é o alfa-cetoglutarato, eu transformo esse alfa-cetoglutarato em glutamato. A estrutura do glutamato é igualzinha à estrutura do alfa-cetoglutarato, só que ele tem um amino no glutamato e o alfa-cetoglutarato tem um oxigênio. Então, a transaminase, ela sintetiza glutamato a partir de alfa-cetoglutarato. E aquele aminoácido que teve o seu grupamento amino transferido, né, perdeu o seu grupamento amino, ele se transforma num alfa-cetoácido qualquer. Quem a gente quer, na verdade, nessa história é o glutamato. Porque o glutamato ele é dos aminoácidos transportadores de nitrogênio, que vai cair no sangue e vai levar o nitrogênio para o fígado excretar. Então, eu já falei o primeiro aminoácido transportador, é o glutamato. Bom, existem outros também, por exemplo. Essa aqui, o que é? É a mesma. O aminoácido está aqui, o alfa-cetoglutarato está aqui, aí a gente troca esse, passa para cá, troca esse, passa para cá. Eu gero um cetoácido, que é igualzinho ao aminoácido original, olha lá, ó. 2 carbonos, o R está aqui, o R está aqui, a única diferença está aqui, ó. Nesse oxigênio, que ele recebe do alfa-cetoglutarato. E, a partir do alfa-cetoglutarato, quando o alfa-cetoglutarato recebe o nitrogênio do aminoácido, ele passa a ser um glutamato. Então, ó, igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que ao invés de ter esse oxigênio aqui, a gente tem um grupamento amino. A gente também pode ter... A gente também pode gerar aspartato a partir de aminoácidos. A gente tem uma aspartato aminotransferase, que está sendo mostrada aqui, ó, nesse caso. Então, eu tenho um glutamato, aí o exemplo foi com glutamato, né? Um glutamato, com seu grupamento amino aqui, ó, e um oxalacetato. O aspartato e o oxalacetato são exatamente iguais estruturalmente,
com a diferença do oxigênio do grupamento amino. Então, se eu transfiro esse grupamento amino para o oxalacetato, eu gero um aspartato. E aí, ao mesmo tempo, eu transfiro esse oxigênio para o glutamato e eu transformo o glutamato em alfa-cetoglutarato. Então, ele vai virar o alfa-cetoglutarato, o glutamato virando alfa-cetoglutarato. Oxalacetato é da onde também? De que via metabólica? Da onde que eu tenho oxalacetato? Oxalacetato, na verdade, é um coringa, né? Ele está ali, ele está numa via principalmente, mas ele pode ser utilizado em outra via. Ele é o maior coringão. Aonde, gente, que eu tenho oxalacetato? Nada? Não é possível. Ciclo de Krebs. Ciclo, sempre ele. Outro intermediário de Krebs. Então, as transaminases, elas fazem esse tipo de reação. Então, elas estão espalhadas em várias células, em vários tecidos. Se eu disser para vocês que quase todas, se não todas as células do organismo têm pelo menos uma transaminase. Todas as células do organismo têm pelo menos uma transaminase. Algumas, elas são meio que específicas de alguns tecidos. Elas estão em maior quantidade em determinados tecidos. E isso faz com que elas sejam consideradas marcadores teciduais. Isso é importante para vocês, médicos veterinários, médicos em geral também. Existem duas transaminases que a gente faz exame de sangue. Na hora de fazer o exame de sangue, o médico pode pedir o exame dessas duas transaminases. Por quê? Porque elas são consideradas marcadores teciduais, ou seja, elas estão presentes em grande quantidade dentro de células específicas. Então, a TGP, que é um nome antigo, ou a ALT, que é a alanina aminotransferase, é a transaminase glutâmica piruvato, ou TGP, ou alanina aminotransferase, ALT. Ela é uma marcadora tecidual hepática no fígado. Vou explicar para vocês como é que funciona esse negócio de marcador tecidual. E a gente tem também a TGO, ou a AST, que é a transaminase glutâmica oxalacética, ou aspartato aminotransferase, que é marcadora fígado, coração e músculos em geral. O que é uma enzima clínica? Elas são enzimas clínicas, né? São consideradas enzimas clínicas. Então, elas são dosadas quando um médico pede a bioquímica, pede os exames de bioquímica, de sangue. Quando você tem o tecido íntegro, as enzimas elas estão dentro das células. As bolinhas verdes representam as enzimas. Então, teoricamente, no sangue, a atividade dessas enzimas tem que ser muito baixinha. Muito baixinha. Agora, se você tem, por exemplo, um dano hepático, uma cirrose, uma hepatite, alguma coisa que promova o rompimento das células hepáticas, quando rompe, todo o conteúdo intracelular vai para o sangue, inclusive as enzimas. Então, se você tem um aumento da atividade dessas enzimas no sangue, isso pode indicar que ocorreu um dano hepático. Deu para entender isso que eu falei? Eu fiz há pouco tempo as minhas enzimas para ver. Não são só essas duas, não. Tem fosfatase, tem GGT, tem outras enzimas clínicas. Mas essas aqui são específicas para o fígado ou para o coração. TGO, ela é ensaiada, em humano que eu estou falando, ela é ensaiada em casos de
infarto. Quando a pessoa infarta, eles dosam essa enzima e mais outras, né? Isso aí não é um exame só que vai dizer se a pessoa infartou ou não, né? Mas eles dosam para ter um indicativo de infarto, de lesão de coração, de músculo de coração. Se ela tiver aumentada no sangue, é uma indicação de um provável infarto. No homem. Nos animais, elas servem para outras coisas também. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma tabela que eu peguei de um artigo que mostra os níveis normais dessas enzimas, né? Essas aqui são as 5 enzimas, são as 4 enzimas. A bilirrubina não. A fosfatase está aqui. São as 4 enzimas que a gente mais dosa na clínica, né? A alanina aminotransferase, a fosfatase alcalina, a aspartato aminotransferase e a gama-glutamiltransferase. São essas 4. A bilirrubina entrou aqui de gaiato no navio, que eu não tirei. Né? E, dependendo da espécie, ela é marcadora de danos diferentes. Então, por exemplo, vamos ver o aumento da alanina aminotransferase no sangue. Né? Então, lembrando, elas são específicas de células e quando elas são liberadas no sangue, pode ser que a célula esteja danificada. Então, a gente consegue dosar com uma atividade maior no sangue e isso pode indicar para você algum tipo de dano. Então, se eu vejo que o meu animal, né, tá com a alanina aminotransferase alta no sangue, pode ser, no caso de cães, gatos, coelhos e ratos, que esses animais possam ter sofrido um dano hepático. Então, eles podem estar com algum tipo de dano hepático que a gente não sabe qual é, porque a enzima não determina o dano. A enzima só dá uma indicação do dano. Mas, se a gente for ver elas altas em suínos, equinos, bovinos, ovinos e caprinos, quer dizer, nos grandes principalmente, mas os suínos, não significa nada. Ela não tem valor diagnóstico para dano hepático no caso dessas espécies. Então, a gente tem que saber qual a espécie e qual a enzima que a gente está dosando. Também você não vai sair receitando. Ah, não, eu estou achando que o meu cavalo chegou um dono, né, um tutor de um cavalo, falou para você assim: eu acho que o meu cavalo está com isso, está com aquilo outro, está com aquilo outro. Aí você, como médico, você vai e fala assim: bom, muito provavelmente isso tem a ver com o fígado. Só que como você não acompanhou as aulas de bioquímica direito, você receita, você passa dentro dos exames de sangue do cavalo para dosar a alanina aminotransferase. E, por acaso, aquele cavalo dá atividade de ALT, de ALT alta. Aí você vai falar assim, tá vendo? Ele tá com dano hepático. E você vai fazer todo o restante dos exames para comprovar esse dano hepático. Não é. Só pela alanina aminotransferase alta não significa que ele esteja com dano hepático. Muito provavelmente, ela pode subir no sangue no caso de estresse. O estresse faz com que ela apareça no sangue. Né? O animal ele fica tão pilhado que ele acaba liberando essa enzima para o sangue. No caso dessas espécies aqui. No caso dessas aqui, não. Com certeza vai ser algum tipo de dano hepático que esses animais eles estejam sofrendo. Então, prestem atenção nas aulas de bioquímica, hein? Para não fazer besteira mais para frente. Em relação à aspartato aminotransferase, em ruminantes, ela está associada ao funcionamento hepático, então pode ser que algum tipo de dano hepático faça ela aumentar no sangue dos ruminantes. Então, por exemplo, cirrose, obstrução biliar, fígado gordo, né? Pode ser que ela esteja aumentada. Mas também pode ser devido a hemólise, ou seja, rompimento das células sanguíneas, deficiência de selênio e de vitamina E.
também vai causar aumento da aspartato aminotransferase. Exercícios intensos. Então, cavalos que fazem exercício, aqueles cavalos corredores, geralmente eles têm uma aspartato aminotransferase mais alta no sangue. Porque eles fazem muito exercício e nesse muito exercício, eles rompem algumas células musculares. E isso faz com que ela aumente no sangue. Em caso de porcos, estava falando de estresse aqui. No caso de suínos, pode ser por causa do estresse, deles serem transportados. E ainda, como eles são também marcados, ela é, né? A aspartato aminotransferase também é uma marcadora de muscular, né? Ela pode estar alta nas espécies devido a cardiomiopatias, endocardites, dirofilariose, trombose, infarto. Então, são condições que fazem com que haja o rompimento das fibras musculares cardíacas. Então, pode ser que haja o aumento dessa enzima no sangue. Isso aqui eu já falei. Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Tudo certo até aqui? Eu tenho que ir até desaminação oxidativa hoje, para eu poder falar sobre ciclo da ureia na próxima aula. Então, vamos lá. A gente entendeu o que é a transaminação. Então, a transaminação vai acontecer nos tecidos extrahepáticos. Então, todos aqueles tecidos extrahepáticos vão fazer com que os 19 aminoácidos se transformem em glutamato, ou até mesmo em glutamina. Porque glutamato e glutamina são muito parecidos, só que a glutamina carrega 2 nitrogênios e o glutamato carrega 1. Dependendo da quantidade de aminoácido que tem que ser excretado, né, os níveis de glutamina no sangue aumentam, porque ela carrega 2 grupamentos amino na sua estrutura. Então, ela vai fazer com que chegue mais rápido os grupamentos amino no fígado para eles serem excretados mais rápido. Em condições normais, geralmente é o glutamato que transporta esse nitrogênio dos tecidos extrahepáticos para o fígado. E o músculo, ele tem o seu transportador de nitrogênio específico, que é a alanina. Então, eu falei para vocês que a gente tem 3 transportadores de nitrogênio para o fígado, né? Para excretar esse nitrogênio no fígado. O primeiro é o glutamato, que vem normalmente, a glutamina, em casos que a gente precise se livrar do nitrogênio, de muito nitrogênio rápido, e a alanina, que é sempre a que traz o nitrogênio do músculo. Uma vez que esses aminoácidos eles saem dos tecidos e chegam no fígado, eles vão sofrer por processos que vão liberar o nitrogênio para o ciclo da ureia. Então, ontem eu vi isso aqui, eu acabei não corrigindo. Essas setas aqui, elas estão erradas. Vou ver se eu corrijo isso antes de mandar para vocês, antes de mandar na aula. Esse negócio também está muito tremidinho. Vou ver se eu pego um outro que está melhor. Está mais melhor, é ótimo. Então, se está vindo, se a alanina do músculo ela está chegando, então o que vai acontecer quando ela chega no fígado? Ela precisa passar por um processo de transaminação. Então, ao invés de liberar o nitrogênio direto aqui, não. A alanina passa por um processo de transaminação com o alfa-cetoglutarato, gera glutamato. Ponto. Vamos parar aí. O que sobra da alanina sem o nitrogênio, quando ela recebe o oxigênio do alfa-cetoglutarato, é o próprio piruvato. Então, no final da transaminação da alanina com alfa-cetoglutarato, eu tenho glutamato e piruvato.
O glutamato segue pelo caminho da degradação e o piruvato vai para onde? Aonde vocês acham que eu posso utilizar o piruvato? Para quê? Para quê, para quê, para quê? A pergunta foi, uma vez que eu já tirei o nitrogênio da alanina, a alanina e piruvato são muito parecidos. Dei esse nitrogênio para o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato deu para a alanina o oxigênio, a alanina se transformou em piruvato. O alfa-cetoglutarato vai para o glutamato. Para onde que vai esse piruvato? Ciclo de Krebs, eu faço o piruvato entrar no ciclo de Krebs? Sim ou não? Ele entra diretamente no ciclo de Krebs. Eu quero saber para onde que ele vai. Pensem, meninos. Agora chegou a hora de vocês pensarem, não mais decorarem. Eu posso ter duas situações, mas muito provavelmente, porque é o fígado que eu estou falando, eu estou dentro do fígado, muito provavelmente a tendência é do piruvato ir para o metabolismo específico. Que metabolismo específico é esse? Um caminho não, ele pode ter vários, né, caminhos, para dizer a verdade. Vamos pensar. Vou dar uma ajudinha para vocês. Vamos pensar que essa alanina está vindo porque o organismo está começando a entrar em inanição. Então, o organismo está em inanição. Os músculos eles estão degradando proteínas para ajudar com combustível, né? E está chegando a alanina, está chegando muita alanina no fígado. Essa alanina ela foi transaminada com alfa-cetoglutarato, gerou o glutamato para poder excretar o nitrogênio e gerou piruvato. O que eu vou fazer com esse piruvato? Pensa aí. Descarboxilação, se ele for para descarboxilação, ele necessariamente vai gerar o quê? E esse o quê vai para onde? Vai gerar acetil-CoA, e aí esse acetil-CoA e esse acetil-CoA vai para que cadeia respiratória? Quase, mas não foi não. Quase. E aí, povo? Nós somos muitos. Pelo menos uma pessoa tem que me dizer para onde que vai o acetil-CoA se eu gerar, se eu produzir ele a partir do piruvato com descarboxilação. Não tem dica, não. Não, eu dei uma dica. O João Marcos falou da fosforilação. Cadeia respiratória. Mas não, acetil-CoA não vai para cadeia respiratória. João Marcos, pega água para mim, por favor. E a prova começa em 4 minutos. A Bia aproveitou a mensagem dela e falou assim, entrar no ciclo de Krebs. O acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs. Vocês não têm que duvidar disso mais, hein? Já estamos no final desse negócio aí, dessa aula de bioquímica. Acetil-CoA, consequentemente, ciclo de Krebs. Acetil-CoA sendo dentro da mitocôndria, vindo ácido graxo, entrou na mitocôndria, beta-oxidação. Tem que ser assim, tem que ser papá. Vamos parar com esse negócio, essa timidez aí. Vocês têm que estudar mais.
Não gostei muito das notas de muitas pessoas da prova da P1, não, hein? Vou ser bem sincera com vocês. Vocês estão perigando em reprovar em Bioquímica 2. E aí, se vocês forem fazer Bioquímica 2 no presencial, o buraco é mais embaixo. Vocês têm muita moleza no remoto. Vamos lá, vamos estudar Bioquímica. Conversei muito com o monitor de vocês e ele me contou umas coisas que eu não gostei, não. Então, tá. Não é isso. Porque a gente está... Eu acabei de falar que a gente está em processo de inanição. Esse piruvato, se ele for utilizado no ciclo de Krebs do fígado, ele não vai gerar energia para o organismo, ele vai gerar energia para o fígado. E os outros tecidos? O fígado pensa desse jeito? Não, o fígado não pensa desse jeito. O fígado é um órgão filantropo. Ele gera energia para os outros tecidos. E aí, esse piruvato, ele necessariamente ele vai para onde se eu estou em processo de inanição? Aí, agora, quero alguém respondendo. Não, senhor. O povo está pensando. Estou até escutando as catracas. Tuc, 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 tuc. Eu acho que esse aqui é. Não enrola, Jomar. Não confunde o povo. Então, para onde nós vamos com esse piruvato? Se o animal está em inanição. Não é possível que vocês não anotaram nada e não pensam em nada. Não é possível. Não, de jeito nenhum, Fabi. A gente está precisando de energia. A gente não vai a gente não pode armazenar. Em um processo de inanição, se eu estou dentro de um processo de inanição, a gente não pode armazenar nada. A gente tem que utilizar para gerar energia. Só que o fígado, ele pensa ótimo, entre aspas, né? Nos outros tecidos. Tudo que o fígado faz, o metabolismo dele muda para poder compensar a falta de energia dos outros tecidos. Sim, Bia, você anotou que o destino do piruvato é gerar acetil-CoA ou ir para a fermentação, em casos de normalidade. Quando o organismo está pós-absortivo, bonitão, gostosão, está tudo funcionando direito, beleza, é isso que vai acontecer. Piruvato vai acetil-CoA vai rodar o ciclo de Krebs, eu vou gerar energia. Isso vai acontecer em todos os tecidos que está chegando glicose a rodo, à disposição. Fermentação, beleza, não chega oxigênio, não tem mitocôndria. O piruvato, ele necessariamente precisa ir para a fermentação. Estou em processo de normalidade. A Daia falou a resposta certa. Eu não estou, nesse exato minuto, sintetizando o piruvato vindo da alanina no meu estado normal. Vocês viram em gliconeogênese que a gente utiliza aminoácidos para gerar glicose. Como? Dessa forma. Eu acabei de mostrar para vocês uma das formas. O aminoácido está chegando no fígado, ele está sendo transaminado e, no caso, por ser uma alanina, esse aminoácido ele vai gerar direto piruvato. Então, essa alanina que está chegando no músculo, e se o meu animal está em processo de inanição, ele precisa de energia nos tecidos em geral, eles precisam de glicose no cérebro. Essa alanina passou pela transaminação, liberou o grupamento amino dela para o glutamato, recebeu o oxigênio do alfa-cetoglutarato, gerou piruvato.
necessariamente esse piruvato vai à gliconeogênese. É isso que vocês têm que pensar. Vocês não podem decorar o que foi escrito para vocês. Vocês têm que ver a situação. A gente está prestes, daqui a pouco, a fazer uma prova de integração metabólica. No caso de integração metabólica, é uma situação específica. Não é normalidade. Então, o que a Daya falou está certo. Eu estou em processo de inanição, beleza. Eu tenho que ter energia nos tecidos, beleza. O que o fígado vai fazer com esse piruvato? Vai fazer ácido graxo? Impossível. Impossível, porque eu preciso de energia agora. Vai rodar o ciclo de Krebs dele na forma de acetil-CoA? Não, porque ele pensa primeiro nos outros. O metabolismo dele é para gerar energia para os outros tecidos. Então, esse piruvato ele entra em gliconeogênese. E vai dar origem à glicose. Essa glicose ela vai sair do fígado e vai para os outros tecidos abastecer o pouquinho que seja. Um pouquinho não, porque vai estar chegando bastante aminoácido. Mas o pouquinho que seja, ela vai abastecer os tecidos e gerar energia lá nos outros tecidos. Prestem atenção nas situações. Vocês estão marcando touca com bioquímica. A primeira prova é a prova mais fácil da bioquímica. Vocês ainda estão tendo colher de chá porque vocês não vão fazer P2. Vocês estão fazendo uma série de exercícios. Só que eu vou corrigir esses exercícios como se fosse uma prova. E daqui a pouco vocês vão ter a prova de integração metabólica. Vocês precisam ir para a monitoria para vocês acertarem a falta que está fazendo do primeiro bloco para vocês. O primeiro bloco é um bloco fácil, mas ele é um bloco importante. Não, Bia. Quando os animais eles estão em excesso de carboidrato, eles vão utilizar o carboidrato para poder gerar energia. O primeiro é o carboidrato. Se eu tivesse carboidrato nesse caso aqui, aí outra situação. Essa alanina está vindo do músculo, mas está vindo porque o músculo recebeu mais aminoácido e o excesso de aminoácidos tem que ser excretado. O animal está alimentado. O animal está em condições normais. A glicose está chegando, a insulina está sendo liberada, a glicose está entrando nos tecidos, está tudo normal. O que eu vou fazer com esse piruvato? Agora esse piruvato pode ser utilizado para gerar acetil-CoA e rodar o ciclo de Krebs do fígado. Ou não, ou o fígado está tão energético, porque está vindo muito combustível para ele, que ele não precisa desse piruvato. Para que ele vai querer esse piruvato? Ele não tem necessidade. Então, ele pode ser que esse piruvato ele gere ácido graxo. Agora sim, Fábio. Mas ele está muito energético. Porque ele está se alimentando normalmente. O animal está se alimentando normalmente. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. É a situação. Não é porque foi falado na aula de destino do piruvato que ele vai acetil-CoA ou ele vai fermentar, que ele sempre vai para isso. Não. O piruvato também é uma molécula extremamente desprendida. Ela tem vários tipos de metabolismo que ela pode se inserir. Só vai depender da situação. Vocês têm que pensar o seguinte: carboidrato, estou em excesso. Então, a gliconeogênese ela vai estar mais devagar. Por quê? Porque existe um controle, existe uma regulação que ocorre da glicólise e da gliconeogênese. Então, se eu estou em excesso, se eu tenho muito
combustível na forma de carboidrato, a minha gliconeogênese ela vai estar mais paradinha, ela vai estar mais lerdinha. A minha via glicolítica vai estar acelerada. Então, esse piruvato que está chegando, vindo do músculo a partir da alanina, muito provavelmente ele não vai conseguir entrar em gliconeogênese. Bom, mas como eu estou em excesso em normalidade de energia, eu posso fazer esse piruvato ser armazenado na forma de ácido graxo. Então, eu vou fazer o acetil-CoA, vou fazer esse acetil-CoA sair da mitocôndria na forma de citrato e vou para a síntese de ácido graxo lá no citosol. Armazenei esse piruvato, porque eu não vou usar esse piruvato para nada. É isso que vocês têm que pensar. Estou em processo de inanição. Em processo de inanição, qual é o hormônio? Qual é o hormônio que é liberado quando a gente está em jejum? A inanição é um complemento do jejum. Que hormônio que a gente libera no sangue quando a gente está em jejum? Seja jejum tardio ou jejum inicial. Tanto faz. Digam para mim. Glucagon. Então, o controle do glucagon é para fazer o quê? É para armazenar. É para armazenar. O controle do glucagon é para armazenar, ó. É para fazer energia vinda de outras moléculas. Então, provavelmente, se eu estou em inanição e eu sei que a inanição acontece depois do jejum, então eu não tenho como liberar insulina no sangue, porque eu não tenho glicose nenhuma no sangue. Eu estou em hipoglicemia muito grande. Na inanição, o animal ele está em hipoglicemia constante. O organismo ele está fazendo de tudo para poder manter o animal vivo. Só que tá difícil porque a gente tem pouco combustível. Então, eu preciso tirar energia de qualquer coisa que eu possa metabolizar. Se eu tenho lipídio ainda, eu tiro do lipídio. Eu faço beta-oxidação, faço cetogênese. Isso vai ter uma implicação? Vai. Porque muito provavelmente o organismo vai entrar em acidose, em cetoacidose. Mas ele vai estar vivo. O raciocínio do metabolismo é esse. Se eu não tenho mais lipídio, eu vou começar a degradar as proteínas dos músculos, as proteínas dos tecidos, e vou mandar tudo para o fígado para fazer gliconeogênese. É assim que vocês têm que raciocinar. Não é pegar a matéria que foi dada e dizer de sopetão, que aí vocês erram. Eu vi lá que teve 2 na prova, 3. Teve gente que tirou 10, fiquei muito feliz. Vocês precisam abrir o olho. Quando eu falo vocês, não significa que é todo mundo, mas tem neguinho ali, tem gente ali, desculpa, tem gente ali que tá perigando de ficar na Bioquímica 2 de novo. E não é porque eu quero ou porque a professora Ana Paula quer, não. É porque o negócio tá brabo. Tá difícil. E aí, vocês na Bioquímica 2 vai ser uma meleca no presencial, porque vocês estão acostumados com o remoto. Até vocês conseguirem se acostumar com o presencial de novo, vai ser um bafafá. Prestem atenção. Aproveitem que vocês ainda estão em remoto. Façam as coisas direito. Estudem. Vocês não estão estudando. Vocês estão pensando que bioquímica é facinho. Bioquímica não é facinha, não. Bom, vou continuar na minha aula de examinação, só para acabar. Vou dar examinação na aula que vem. Essa parte aqui de examinação oxidativa. Olha só. Falei da alanina que veio do músculo, beleza. Veio da degradação das proteínas musculares.
Dos outros tecidos, né, glutamina nem tanto, vem dos músculos, mas a glutamina e o glutamato vem muito dos outros tecidos que não são músculo. Então, se eu tenho degradação, sei lá, da célula do dedão do pé, ela degradou uma proteína porque chegou mais aminoácido lá, e as proteínas que ela degradou liberaram os aminoácidos, e aí ela vai mandar esses aminoácidos para o fígado. Ela não pode mandar todos, porque não tem transportador na membrana da célula, não tem transportador para todos os aminoácidos. Tem transportador de glutamato e de glutamina. Então, é isso que tem que sair desses tecidos, é isso que tem que sair dessas células. Então, lá na célula do dedão do pé, a célula vai transformar todos os 20 aminoácidos em glutamato. Se ela tiver uma grande quantidade de aminoácido para vir para excreção no fígado, ela transforma em glutamina e libera isso para o sangue. Então, chega no fígado glutamina, né? Ou glutamato. Se chegar glutamato, o glutamato ele já vai para a desaminação oxidativa direto, que a gente vai ver na aula que vem. Se chegar glutamina, a glutamina ela precisa passar por uma desaminação, que não é oxidativa, através de uma enzima que a gente chama de glutaminase. Eu vou completar esse esquema para vocês. Tem um outro esquema que também está mais completinho. E aí, a glutamina desaminada, ela vira glutamato. E aí, esse glutamato vai poder ir para a desaminação oxidativa, que a gente vai ver na aula que vem. Né? Uma vez que eu tenho amônia no fígado, a amônia vai necessariamente, se for mamífero, para o ciclo da ureia. Não, aqui eu tenho que falar na aula que vem. Mas vocês podem dar uma olhadinha. Né? Só vai ficar faltando... Não, a gente está aqui, ó. A gente está nesse passo aqui ainda. Vai ficar faltando o passo 2 e o passo 3 para a gente poder explicar, para a gente poder entender isso aqui. Mas é isso aqui que acontece no fígado, ó. O aminoácido chegou, né? Ocorreu a transaminação desse aminoácido com o alfa-cetoglutarato, virou glutamato e um cetoácido qualquer. Esse cetoácido ele vai ser usado para gerar energia no fígado ou fora do fígado. Esse glutamato ele vai passar por um processo de desaminação, que a gente vai ver na aula que vem. Nesse processo de desaminação, sai a amônia, e essa amônia vai para o ciclo da ureia. Se for mamífero. Se for um peixe, vai ser excretado diretamente. Se for uma ave, vai dar na síntese do ácido úrico. Então, esse é o processo que a gente faz para poder excretar isso aqui. O objetivo da gente agora é excretar isso aqui. Porque a gente já está baqueado, a gente já está no processo, a gente já está, né, degradando proteína, talvez por eu estar diabética, ou talvez por eu estar em inanição. E eu ainda vou me intoxicar com amônia? Não, tem que ser excretado. Foi? Vou consertar esse esquema para vocês. Consertar agora para mandar para vocês. Voltei para vocês. Muito bem, voltei. Então, gente, vou interromper a gravação também. Ah, não vou interromper não, porque eu gravo também o nome de vocês quando eu for ver o chat. Então, olha só. Vocês vão ter que correr atrás do prejuízo da prova. Vocês, que eu digo, foram aqueles que tiraram nota baixa. Eu não sei agora quem foi que tirou nota baixa. Eu e a Ana Paula, a gente está preocupada com essa turma. Nota baixa? Abaixo de 5. Se vocês conseguirem 5, vocês vão, né? Dependendo de como vocês forem, então,
nos objetivos de aprendizagem e na prova de integração metabólica, pode ser que vocês passem, como pode ser que vocês não passem. Quem tirou 10, quem tirou 8, está mais despreocupado, mas vocês não podem deixar a peteca cair, não, gente. De jeito nenhum. Professora, posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode, João, pode. A Ana Paula já tinha falado com ela que eu não consegui fazer o último caso clínico, ela só deu 1 hora. E nesse dia eu não estava na aula, eu já tinha avisado ela que eu não ia poder assistir a aula. Aí ela falou que eu tinha que fazer a segunda chamada. Como é que tá proceder a segunda chamada? Ih, João, não sei. Não sei como é que ela vai fazer segunda chamada de caso clínico, não. Geralmente, eu só dou segunda chamada de prova. Eu posso perguntar para ela como é que vai ser essa história de segunda chamada. Porque senão você vai ficar com nota muito baixa. Porque o caso clínico tem peso 2, né? A senhora não pode repetir a nota da prova, algum esquema assim? Mas não sou eu que estou com a nota dela. É ela que vai botar no SIGA. Eu só sou responsável pela nota 2 e pela nota 3. E eu não posso passar por cima dela também, né? Eu vou conversar com ela. Vou conversar com ela sobre isso. Pode deixar. Mandar mensagem para ela aqui no Zap. Para ver como é que ela vai fazer. Ela não vai prejudicar vocês, não. A Ana Paula não tem essa característica, não. Tem professor que gosta, mas dela não. Só que vocês têm que ter cuidado, viu? Porque eu fiquei assim, depois eu fui olhando assim, um por um, eu fiquei preocupada com vocês. Muito, muito. Muito mais do que no período passado. A turma do período passado me estressava, mas eles faziam um monte de exercício. E tiravam notas boas nas provas. Vocês não. A gente diminuiu o número de exercícios para poder não estressar muito vocês, mas vocês tiraram nota muito baixa na prova. Estou generalizando, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, Maria Eduarda, mas aí, assim, fazer tudo foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês do negócio do piruvato, sabe? A gente não pode decorar. Ai, vou continuar gravando isso aqui, porque agora